E agora, continuando, então, convidei vocês a virem aqui comigo. Eu queria... Tem uma coisa que quem acompanha o programa vai dizer, não muda. Não muda mesmo. Há mais de 6 anos o programa é assim. Não sou eu que apresento o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Legal. Então tá. Muito bom, é muito bom estar aqui com você. Quero primeiramente agradecer o convite, né? Eu me chamo Carlos Pacheco. Trabalho com desenvolvimento humano. E tenho tornado a minha vida, né, cada vez melhor, ajudando pessoas a se desenvolverem. Eu sou de família humilde, família pobre, nasci aqui em Porto Alegre. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai e minha mãe se separaram, e até que minha mãe casou novamente, foi morar em Canoas, e com meu padrasto, devido a sofrer muitos abusos físicos e psicológicos, né? Com 16 anos eu tive que sair de casa. Eu vou fazer uma leitura aqui que eu tenho mais ou menos e tu vai me dizer se é e nós vamos entrar no assunto. Casado há mais de 16 anos, mas antes de tudo isso existiu a rua. Carlos, você foi morador da rua dos 16 aos 18 anos. Até 2007 ainda vivia na extrema pobreza em uma das vilas mais pobres daqui de Porto Alegre, né? Grande Porto Alegre. Depois tentou empreender, bar, fruteira, mini mercado. Faliu em tudo. Se transformou na experiência de empreendedorismo, né? Porque o empresário, eu sempre digo, o empresário que ainda não quebrou não é empresário. Quero começar te perguntando, o que passa na cabeça de alguém quando parece que tudo dá errado? Estou no fundo do poço. Muitas vezes, depende do momento que se está, né? Eu quero dizer, hoje a minha mentalidade, se eu estivesse hoje, quebrasse, eu conseguiria me reerguer novamente. Com a mentalidade que eu tenho, com o que eu aprendi, com o que eu me desenvolvi. Por isso que eu sempre digo para a pessoa buscar desenvolvimento pessoal. Sempre. Isso é o principal. Mas no momento que eu estava, esses momentos que eu quebrei, que eu fali, em mini mercado, bazar, mercearia, mini mercado, bar e tudo, eu já via que eu tinha que tentar outra coisa que me ajudasse, né? Eu tinha que tentar alguma coisa que eu pudesse, sei lá, ter um ganho. Para te ter uma ideia, houve um momento que eu quebrei o bar. Logo depois que eu quebrei o bar, veio um rapaz, uma vez, no final do ano, e veio me oferecer fogos de artifício, no final do ano. Eu estava numa situação, assim, periclitante, vamos dizer assim. Porque eu não ia ter nem como comer um churrasco, nada, fazer nada, final de ano. E aquele rapaz veio me ofereceu e aquilo me deu um estalo. Por isso que eu digo, a gente tem que ter a mentalidade. Porque esses 2 anos que eu dormi na rua me ajudaram a eu ter essa visão que eu precisava aprender a vender. Então, eu sempre digo para as pessoas, se você não vende alguma coisa, você compra. Você sempre vai estar comprando ou vendendo. E eu preferi aprender essas questões de venda e tirar os bloqueios, que eu tinha bloqueios quanto à venda, mas a venda me ajudou a sobreviver. Então, quando ele me ofereceu esses, que eram uns palitinhos de bombinha, já pensei comercialmente naquilo. Eu pensei, o que eu poderia fazer? Fui lá, comprei a caixinha dele e ele me vendeu na época, vamos supor, R$1,50 com 20. Eu fiz o cálculo ali, vendi avulso ali, depois eu fui na loja, comprei 2 ou 3 caixinhas, depois eu fui comprando mais, isso de bicicleta, morando na vila, na favela, quebrado. Fazia pedido, ia lá, moral da história. No final do ano, para quem não tinha nada, no final do ano eu estava na época, né, isso em 2006, no final do ano eu estava com mais de R$2.000, né, que eu consegui comprando e vendendo do zero. Comprei ali o primeiro pedido que eu peguei emprestado, paguei a pessoa e tal. Então, ou seja, procurar alguma coisa nova, procurar a pessoa que quebrou, faliu, ouviu, o que eu faço agora? Achar uma saída. Tem que ser muito rápido nesse, né? Seja vender, mas eu vou ter que botar no porta-mala. Tem carro, põe no porta-mala do carro alguma coisa e vende, oferece, né? E tenta crescer com isso.
E depois, claro, enquanto está no percurso, vai estudando alguma coisa melhor. Eu escutava CDs motivacionais, na época, né, não tinha internet como tem hoje. Então, eu escutava CDs motivacionais, escutava pessoas de sucesso, para colocar para dentro da minha mente o que as pessoas de sucesso fariam se estivessem na minha situação. Deixa eu te perguntar. E a questão, vamos falar sobre a humilhação. Como tu te sentia? Como era para ti isso? No momento da venda? No momento da crise, no momento da quebra. O sentimento, né? O sentimento, porque hoje nós estamos conversando com empresários que devem estar, muitos estão passando por esse momento, e tu como deu essa reviravolta, não só na infância, por ser morador de rua, mas também como iniciou como empresário, quebrou, o que tu passa para eles? Porque tem um momento da humilhação, que a pessoa que está nesse momento, está nos ouvindo ou está nos assistindo, ele está ali no fundo do poço e a humilhação está vindo. Não, eu também cheguei nessa situação. Eu tenho 2 filhos, né? Um casal. E chegou um momento que eu dobrava meu joelho e pedia a Deus, eu tenho que ter uma oportunidade melhor que isso para que eu possa sair desse buraco, né? Porque eu pensava nos meus filhos, a humilhação que eu tinha... Eu acho que a humilhação maior é com a família, né? Tu pensar como é que vai ficar a tua família, porque a pessoa, o adulto, né? Ele pensa muito, nossa, como é que a minha esposa vai ficar, como é que meus filhos vão ficar. Era a segunda pergunta que eu ia te fazer, o medo real de não conseguir sustentar a família. Exatamente, e eu ficava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E vinha esse pensamento. Claro que eu sempre pensava, tem que ter algo lícito para fazer, não vou sair para algo ilícito. Tem gente que já tenta algo ilícito, foi oferecido já coisas ilícitas para eu fazer. Eu disse, não, vou continuar fazendo, nem que seja menos, mas com algo lícito, algo correto dentro da lei. E fica esse sentimento, ficou mesmo esse sentimento em relação aos filhos. O que eu pensei? Eu quero que meus filhos sintam orgulho de mim, porque eu superei algo. Hoje eu posso dizer para meus filhos, filha, o pai fez isso para chegar onde chegou. E não ter que esconder algo deles. Então, e as pessoas, eu acho que tem que ter a imagem, né? Passar para os filhos, porque nós estamos vivendo num mundo hoje muito da aparência. Uhum. É um mundo virtual da aparência. E eu estava olhando uma pesquisa, eu vim até comentando com a dona Jaque hoje, que o brasileiro, ele está endividado, e muitos dos endividados não são pessoas de poder aquisitivo baixo, são pessoas que recebem mais de 10 mil reais por mês, que estão endividados por querer mostrar uma vida que não é deles. As pessoas estão tão preocupadas em aparecer, em aparência, que esquecem a essência, que esquecem a base da família, né? E eu acho que se tu que está nos assistindo hoje está passando um problema, cara, não tenha vergonha do problema, porque eu não conheço empresários de sucesso que hoje não falam... Mas é fácil quando tu volta ao sucesso, né? Porque tu cresceu, tu se tornou um grande empresário, até é fácil tu falar, não, eu quebrei. Fica tão simples tu dizer, né? Quebrei, cresci, fiz. Mas a pessoa que está passando o momento, não é simples dela falar. Mas o que a gente pode deixar na mensagem é o seguinte, cara, todo mundo passou por lá, todo mundo teve fundo do poço, todo mundo já teve, eu tive não sei quantas vezes, eu tinha a minha salinha lá do cinema... pequenininha, que é onde foi que nasceu a empresa, mas hoje era a minha sala do cinema, do meu videogame, que eu madrugadas e madrugadas sozinho chorava, pensava, refletia. Então todos passam. E eu acho que é essa mensagem que quem está nesse momento tem que entender. Cara, a maioria das pessoas está vivendo uma aparência que tu está vendo na internet que não é aquilo, que estão muito pior do que tu, ou que a situação está muito mais complicada. Tu não enxerga isso hoje nessa... A gente vê que muitas pessoas, né, ficam acomodadas com que, principalmente redes sociais, né, ela acomoda muitas pessoas, porque pensa assim, tá tudo bem, é o jeito que tá, qualquer coisa, eu uso as redes sociais, uso a internet, e às vezes nem sempre buscam como se aperfeiçoar nas redes sociais. Elas acham que usando como todo mundo usa já tá de bom tamanho. O que vai contar sempre, eu gosto de usar sempre a metodologia do SPC. Metodologia do SPC? Do SPC. Vamos ver. A metodologia do SPC é superação. Independente do que aconteça, eu preciso me superar. Eu preciso superar as adversidades, eu preciso buscar algo que me ajude a superar. O S é de superação. Podemos ligar a questão da superação à fé? Também.
Também. Porque eu acho que o princípio básico para todo mundo é a fé, né? Independente da religião, né? Eu tenho muita fé em Deus e hoje eu entendi sobre Deus. Então, nós podemos linkar a superação à fé. Buscar, porque às vezes a pessoa vai buscar os recursos para essa superação, né? Exatamente. Uns buscam na fé, outros buscam na religião, outros vão buscar em pessoal mesmo, num livro. Mas eu preciso buscar querer me superar minhas adversidades. Tá? Eu vou tomar, então, como nós criamos sempre um produto aqui no programa, o SPC-T, Superação à Fé. Ok, vamos lá. Superação. Segundo, persistência. Eu preciso persistir quando eu inicio algo. Eu preciso persistir fazendo. Tem pessoas que desistem na primeira... Ah, não deu certo. Para. Ah, porque eu acho que isso não funciona. Desiste. Persistir até alcançar êxito, como eu acho que eu vi isso no livro do Anthony Robbins, né? Persistirei até alcançar êxito. Então, persistir é algo muito importante para que eu consiga chegar onde eu quero chegar. Eu vou chegar como foco, porque eu estou tentando, a gente cria 3 pilares, né? E eu criei o 3C no outro programa, né? Que é o da conhecimento, confiança e compra. E aqui no nosso teu SPC nós estamos, primeiro, superação no S, fé, persistência, foco. Vamos lá. Isso aí. E consistência. Aí que está o ponto. Porque não adianta nada eu fazer tudo isso se eu não tiver consistência. Perfeito. Eu não manter fazendo. E não é só continuar fazendo, mas ser consistente naquilo. Eu estou fazendo, vou dar continuidade, mas vou ser consistente nisso. Vou continuar na mesma pegada e não adianta, eu faço hoje, não faço amanhã. Eu tento hoje, não tento amanhã. Eu tento esse mês, o mês que vem não. Eu tento esse ano, o ano que vem não. Então, tem que ser consistente nesse ponto. Então, essa metodologia do SPC, ela tem guiado, para mim, particularmente, em tudo. Eu sempre penso nisso. O que eu posso utilizar do SPC? Porque as pessoas pensam que o SPC palavra negativa, né? Estou negativado, estou no SPC. Boa. Né? Então, vamos pensar para o lado positivo. Vamos pensar o que o SPC pode trazer de lado positivo para nós, essa sigla. Então, vamos usar o SPC. Superação, persistência e consistência. E aí sim, aí o resultado vem. Superar, quebrei, fali, vou superar. Vou dar um jeito de superar, vou procurar ferramentas que me ajudem a superar. Vou persistir no momento que eu ver o caminho e trazer consistência dentro. Eu aprendi o caminho e eu vou ser consistente nisso até alcançar êxito, até ter resultado. Eu estou tentando raciocinar o 3F agora. O terceiro F ele também complicou na consistência. Estou tentando linkar isso. Qual seria o terceiro F? Mas vamos falar um pouquinho agora. A gente falou para as pessoas entenderem toda essa dor, toda essa extração. Mas eu queria que tu mostrasse a tua superação. Como foi a superação? Da questão das... Quebrou, eu só retomando aqui, ó. Ele saiu, problema familiar, morou 2 anos na rua, começou a querer empreender, entendeu sobre empreendimento, quebrou e aí retomou. Como foi essa parte do retomar? Aí tá. Esse é o ponto. Se fosse depender só da minha, vamos dizer, da minha força de vontade, porque a minha mentalidade era totalmente diferente do que eu tenho hoje, né? Então, a minha mente, ela estava ali, passando, quebrando, falindo, mas ainda não estava evoluída. O que me trouxe a evolução? Hoje eu trabalho já há 18 anos e meio com o Network Marketing. O Network Marketing, ele me trouxe uma escola de negócio. Como o Robert Kiyosaki fala no livro. O Robert Kiyosaki é autor do livro, para quem não sabe, é autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele escreveu 2 livros sobre Network Marketing. E ele fez questão de escrever um livro dizendo, o título do livro, Escola de Negócios para pessoas que gostam de ajudar pessoas, que é o Network Marketing. E mesmo depois ele deixou bem claro, gente, eu não tenho empresa de Network Marketing, não tenho empresa de marketing de rede, nada, mas eu quero dizer para vocês, é a escola. E para mim foi a minha escola. É aí que me deu o ponto da virada. Porque quando eu compreendi, eu já conhecia, eu conheci Network Marketing em 2005. Mas eu fui evoluir mesmo e crescer em 2007, quando eu conheci esse sistema que o
atuo hoje nessa empresa, nessa companhia, e comecei a me desenvolver. Aí eu fui em busca de livros que falavam da mesma coisa, treinamentos que falavam do mesmo sistema, e eu fui vendo, gente, que todo empresário precisava aprender com o network marketing. Nem que seja aprender. Ah, mas eu não quero desenvolver, não preciso depender. O T. Harv Eker, é isso, né? O autor do livro Segredos da Mente Milionária. No livro ele fala de network marketing. No livro Segredos da Mente Milionária. Se alguém tiver o livro aí, pode pegar e vai lá e procura. Onde é que fala? Ou procura na internet. Onde o livro Segredos da Mente Milionária fala do network marketing. E ele está dizendo, gente, faça network marketing. Porque ele te ajuda. Então, vai te ajudar. Então, foi aí que, para mim, me deu essa guinada. Eu comecei a desenvolver o network marketing. Comecei a aprender. Daí que eu fui ter acesso ao que precisava ler. Eu não sabia. Eu não tinha acesso à internet como tenho hoje, então era leitura mesmo, era áudios e tudo mais. Daí que eu fui ter acesso a pessoas de sucesso e fui ver que era possível sair daquele buraco, né, da onde eu estava. Do que eu estava mesmo tendo saído da rua, não foi quando eu saí da rua que eu comecei a melhorar a minha vida. Eu ainda morei, como eu falei, quebrei, fali, e morei na vila, morei na favela, morei em barraco, morei na extrema pobreza, em beira de valão, em Sapucaia do Sul, e mesmo assim procurando alguma coisa. E quando eu me toquei, o que eu precisava fazer dentro do sistema, eu disse assim, eu quero seguir as pessoas que têm resultado e seguir. A virada de chave? Qual foi aquele start que te deu assim, que, cara, não é para mim essa vida, eu quero melhorar e eu vou fazer isso aqui, porque geralmente nós que viemos de família mais humilde, que tem os amigos tudo com pensamento negativo, que tem os familiares que hoje mesmo, volta e meia, eu sou chamado do primo rico, uma coisa que nada a ver, assim, sabe? É só questão de mentalidade mesmo. Qual foi a tua guinada? Foi quando eu entendi, talvez tiver alguém assistindo agora, empresário, dono de algum negócio, vai entender o que eu vou falar agora e que ponto que eu quero chegar. Qualquer negócio tradicional, eu ganho, eu vendo, eu lucro, mas eu não ajudo ninguém a lucrar, a vender e a prosperar, só vendendo para ele. Ele vem, eu presto um serviço ou algo. Quando eu entendi que o network marketing, o marketing de rede, que era o que eu estava me inserindo, trazia isso, que, peraí, o marketing de rede é diferente. Porque eu só prospero se eu ajudar alguém a prosperar. Eu só cresço ajudando pessoas a prosperar. Eu só evoluo ajudando pessoas a evoluir. Vai ser todo mundo que vai querer? Não. Como nada. Tem gente que ouve muito não em qualquer área. Mas eu ajudando pessoas a prosperar, isso aí, eu disse, é tudo que eu quero. Que além de eu ganhar, poder prosperar, poder viver bem, eu posso, com esse meu negócio que eu vou desenvolver, ajudar outras pessoas. Eu tinha cases de sucesso também fazendo isso. Eu disse, se essas pessoas estão conseguindo, por que eu não vou conseguir? Se as pessoas aprenderam, por que eu não vou aprender? E daí foi o ponto da virada para mim. Porque eu disse assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter algo que me ajude a, além de eu ganhar, a prosperar, ajudar outras pessoas a prosperar com o meu negócio. E aí comecei a evoluir e comecei a crescer e os negócios foram se expandindo. Olha que interessante como é que é a rapidez e nós já criamos um produto aqui. O Framework SPC 3F Show. Estamos pronto para palestra, mentoria para nós usar. Olha só, o ciclo do governo pessoal. Superar com fé. O PME, o mercado bate, né, a pequeno e médio empreendedor, o mercado bate e o governo atrapalha. Ele precisa crer que o negócio dele é uma missão, fé, para levantar da lona, superação. Isso é o princípio básico tanto do ecossistema do Neto Raiz, né? Mas aqui bateu, ó, o teu SPC. Superar com fé. Persistir com foco. O empresário tem 1000 distrações operacionais. Ele precisa ignorar o ruído. Foco para continuar caminhando mesmo cansado. A persistência. Isso aí. Construir com fidelidade. Aí veio a consistência. PME, o resultado não vem na hora. Ele precisa ser fiel ao plantio todo dia. Fidelidade, fidelizar, para ter o direito de colher a consistência, o resultado. Então, encaixou aqui. Superar com fé, que vem a superação, persistir com foco e construir com fidelidade, a consistência. Eu acho que aqui deu.
Em algum momento algo muda, algum momento sim, tu começou a estudar, entender padrões, tu já treinou mais de 20 mil pessoas, né? Tem tudo isso, construiu equipe em 16 países, viaja pelo mundo e... Quando tu entrou, assim, o ponto-chave que tu aprendeu da crise que ninguém ensina, com toda essa experiência que tu teve, qual o ponto-chave da crise que ninguém ensina? Superação? Qual o ponto-chave? Tu diz no tradicional, assim, que as pessoas não ensinam para a pessoa poder superar? Da tua forma diferente de vendas, de tudo. No momento da crise, o que tu ensina para a pessoa nesse detalhe? Qual é a saída? Porque num negócio nós temos os custos, correr atrás, né? Aí é diferente, como mesmo tu falou, não corre atrás de custo fixo, né? Tu não tem aquele desespero de... Tu tem crise... Até a pergunta vai ser diferente. Tem crise? Nesse momento, com essa maneira de trabalho? Tudo vai depender de como que eu encaro o meu negócio. Se eu encarar o meu negócio como algo que é só lucro, dificilmente eu vou prosperar. Eu sempre costumo dizer, e esse é um dos pontos que eu falo muito principalmente quando estou falando com pessoas que já querem ter sucesso, pessoa que já vem com a visão para ter sucesso. Não encara teu negócio só visando o lucro. Encara teu negócio visando o que tu vai fazer com o que tu tem, com o teu negócio, ou com a tua empresa, ou com o teu produto na vida das pessoas. Quanto que tu pode transformar sim, mas o primeiro pensamento não pode ser a tua transformação, e sim aquilo que tu tem, o que ela pode fazer na vida da pessoa. E quando tu entende isso, então tu tem que buscar conhecimento dentro disso. Dentro do teu produto, o que ele tem dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, como é que tu pode modificar, como é que tu pode mudar ela. Eu fiz uma interação agora na dinâmica que a gente estava lá, e teve um momento que eu fiz dinâmica com 3 segmentos diferentes. Talvez alguns vão se identificar aqui, que vão estar assistindo. Um era... ele tinha um carro de tipo Uber, mas carro executivo, que fazia para pessoas que têm deficiência. Tá? O outro tinha uma lavação de carros. E o outro trabalhava com questão de pinturas e tudo mais. Qual o conselho que eu dei para eles ali, naquela interação que a gente fez, aquela dinâmica? Eu disse assim, tenta ver o que tu pode trazer diferenciado na tua área. O do carro lá. Cara, imagina tu ter um aplicativo que a pessoa chame, e quantas pessoas que não têm necessidade físicas, né, que precisariam do teu carro. Ou tu aluga uma frota, ou traz carros, faz o aplicativo e vê outros carros que podem agregar. O da lavação de carros. Eu cheguei e disse para ele, cara, imagina tu criar algo diferente na tua lavação. Tua lavação não pode ser só uma lavação igual aos outros. Tu tem que dizer, olha, na minha lavação tu assiste com a câmera. Tem uma câmera ali que tu pode assistir em tempo real enquanto tá lavando o carro. Então, dei alguns conselhos assim. O que eu quero dizer com isso? E o da pintura, a mesma coisa. Cara, quando tu for para fazer pintura, como é que um pintor vem? O pintor vai vir de qualquer jeito. Cara, imagina que tu chega, não precisa chegar de terno, assim como eu, mas imagina tu bem alinhado e dizer, olha, eu vou dar a melhor pintura que você imagina na sua casa. Então, traz o melhor. Tenta se profissionalizar, se diferenciar do mercado. As pessoas são muito de querer ser igual. Copiar. Sabe? Ah, tá todo mundo de terno, então eu vou estar todo mundo de terno. Ah, tá todo mundo sem terno, então eu não preciso botar terno. Ah, tá todo mundo falando isso, então eu vou falar igual. Não, eu tenho que ter um diferencial positivo para que eu atraia atenção dentro do mercado e consiga me diferenciar. Porque eu sempre digo, se a pessoa ela não se diferenciar, né, ela vai ser mais um. E eu tenho uma coisa que eu digo. Na tempestade, o amador corre. O governante ajusta a vela. É sempre assim. Quem entra em pânico, toma decisões ruins. Quem governa, mantém clareza. Crise não pede pressa. A crise ela não vai pedir pressa nunca. Crise, ela pede o quê? Uma direção, né? Se tu souber pegar a vela, tu tem que te direcionar. Crise é direção. Sim. Não é sobre evitar a tempestade. Não. É sobre aprender a atravessar essa tempestade.
E isso as pessoas têm que entender, porque momentos de crise, tudo que vem, né? E dentro disso que tu tá falando, um ponto também que eu trago, e isso eu trouxe comigo sempre, quem vence não é quem não tem medo. Quem vence é quem supera mesmo com medo. Porque as pessoas acham que precisa não ter medo para fazer. Tu tem que fazer mesmo com medo. Sabe? E é ali essa que dá a transformação. superação. Porque as pessoas querem... eu tô com medo de fazer isso, por isso que eu não vou fazer. Não, daí que tu tem que tentar fazer. Aí que tu tem que tentar, não, tu tem que fazer. Aí que tu tem que criar alguma coisa para te superar. Um mecanismo que vai superar. Porque o que acontece? Os próximos anos, eles vão expor muitos líderes, né? Porque a dificuldade que vem 26 e 27 serão os anos agora com uma dificuldade, negócios frágeis, eles vão cair. É toda essa mudança, né? Mudança drástica de contábil, essa gestão toda. Mas quem aprendeu, a pessoa que aprende a governar em crise, isso vai transformar o cara. Porque a palavra, quando as pessoas dizem assim, tu tem que aprender que crise existe. Mas é que, na verdade, o segredo é que tu tem que saber transformar a crise e virar o jogo. Como tu vai fazer isso e de que forma tu vai fazer isso. Depois de fortalecer a mente, tu consegue superar, né? E aí eu boto, e eu tenho um dizer para as pessoas: se você quer aprender a governar antes de prosperar, o código raiz da influência, o que traz hoje a base, ele ensina sobre isso, sabe? E tem uma coisa mais importante que eu falo. Se você quer caminhar com líderes que já atravessaram trincheira, que já aprenderam, aí, meu amigo, o ecossistema é o que vai trazer para as pessoas. Porque o ecossistema ele foi pensado justamente nisso. Para nós olharmos histórias, assim como passam aqui no programa, como tu trouxe, como vários especialistas que vão passar, vão trazer, como várias aulas que vai acontecer, como vários network, como vários eventos, para justamente tu olhar para o cara que já passou, que já chegou, e é o caminho que tu vai tomar. No ecossistema, eu digo que é uma coisa muito forte. A gente forma governantes, não empresários. Porque é aí que tu, sendo governante, tu consegue superar qualquer coisa na vida. E eu quero encerrar esse programa com um pensamento, mas te entregando um presente, o método raiz, que é o princípio básico. Foi onde iniciou tudo. Feijão com arroz do programa. Bom demais. Um vinho da Cainelli para te tomar. Tem que ter um vinhozinho. Eu não sou uma E eu vou deixar depois tu escolher qual a faca que tu vai querer ganhar da KM Facas aqui. Olha aí. Fica para ti. Obrigado. Muito obrigado, te agradeço muito. Eu que agradeço. E eu termino o programa lembrando as pessoas mais uma vez: a gente não é empresário. A gente tem que aprender a governar. Isso aí, vamos governar. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.